Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite de sábado. Que possamos ficar firme cada vez mais na palavra do Senhor. Daqui para frente as coisas tudo vão acelerar, já estão aceleradíssimas. E nós estamos caminhando para os últimos anos nesta terra. Que possamos comer e mastigar bem a palavra do Senhor enquanto ainda podemos. Porque já já ela vai ser tirada de nós. E vai ser perseguida. E aqueles que a têm guardado poderão até ser mortos. Por isso vamos fazer como Davi. Guardá-la nos nossos corações, para que ninguém tire de nós, e não para não pecarmos contra Deus, como disse Davi. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Pai, por mais esse momento na sua presença, por mais esse estudo que estou trazendo, que o Senhor colocou na minha boca para trazer, e que os teus filhos que vão ouvir sejam edificados, santificados, fortalecidos e cheios de conhecimento da verdade. E assim que possamos vencer todo o mal que vem, que virá contra nós. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. E que eu diminua cada vez mais, e cada vez mais o Senhor cresça dentro de mim. Obrigado por tudo. Amém. Então, o título do nosso estudo de hoje é A Descendência de Cristo e a Descendência do Diabo. Então, vamos ver. Eu falei muito sobre este assunto, mas o Senhor tem me mandado falar mais ainda sobre estes assuntos que muitas vezes as pessoas já acham cansativo porque já conhecem. Eu, quanto mais estudo, mais eu sei, eu descubro que eu não sei de nada. E o Senhor me manda trazer para vocês e eu estou trazendo. Que vocês queiram se alimentar, se fortalecer, firmar-se no Senhor. Gênesis 3,15. Esse versículo já está bastante batido, né? Mas o Senhor está sempre me mandando falar dele. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Então, Deus deixa bem claro que depois do pecado, a humanidade teria dois tipos de pessoas. Aquelas que viriam da semente da serpente, pois teriam a palavra da serpente como o seu guia. Preste atenção, né? Então, os da semente da serpente têm a palavra da serpente como seu guia. E a palavra da serpente é a mentira, é o engano, né? Nós já sabemos disso. Então, pois essas pessoas têm a mente completamente cauterizada, corrompida pela mentira, pelo engano. Elas já têm a mente cauterizada, não acreditarão mais na verdade. Mas também teria, né? Então aqui a semente da serpente é um tipo de pessoas. Também teria aqueles que viriam da semente do descendente da mulher, que é Cristo. Então, Satanás tem a sua descendência, mas Cristo também tem a sua descendência. Aqui em Isaías, capítulo 53, Isaías nos
mostra isto, né? Ele profetizando diz o seguinte, no versículo 10. Porém ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua descendência. Então, a descendência de Cristo seria mediante a sua expiação do pecado. Então, aqueles que são descendência de Cristo, que é o descendente da mulher Israel, a descendência dele era mediante a expiação que ele fez do pecado. Então, os descendentes de Cristo são aqueles que já tiveram os seus pecados expiados, perdoados, porque já se arrependeram. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios 5, 17, nos diz o seguinte. 2 Coríntios 5, 17 nos diz assim. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, aqueles que estão em Cristo, aqueles que já tiveram seus pecados expiados por Cristo, aqueles que já nasceram da água e do Espírito de Deus, de Cristo, aqueles que já se voltaram para Cristo, estão em Cristo. Estes são a descendência de Cristo. Em Gênesis 4, 1 e 2 nos diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Então, Caim foi chamado de homem. Abel foi chamado de pastor de ovelhas. Então, nós vamos ver o versículo 2, que diz a profissão de cada um dos filhos de Eva. E cada um desses filhos de Eva representa estas duas descendências. Agora preste atenção. Nós devemos lembrar que Abel representa Cristo e Caim representa Satanás. Então vamos prestar bem atenção no que a Bíblia nos revela. Eva deu à luz a estas duas descendências. Lembrando que Eva representa a terra que se corrompeu pela mentira da serpente, pela palavra do engano de Satanás. Então ela se corrompeu e dela veio toda a humanidade sem Deus, morta em seus delitos e pecados. Aí você pode ler isso em Efésios 2:1, Romanos 3:23 e Romanos 6:23. Caim, representando a semente da serpente, representando o que é terreno, representando aquele que é nascido apenas da carne e do sangue do homem, representando aquele que veio apenas da semente de Adão, que se corrompeu, e também da Eva, ou terra, que também se corrompeu com a palavra de Satanás, com a palavra da mentira, com a palavra do engano. Né? João 8:44, você pode ler isso aí.
E estas pessoas que são nascidas apenas da carne e do sangue do homem, que vêm apenas da semente do homem, estas pessoas não irão para o céu, pois elas não entraram no reino de Deus, que é espiritual. Então, nós podemos ler isso em 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios 15, o verso 50. 1 Coríntios 15, 50, nos diz assim, versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, está bem claro que aqueles que são nascidos apenas da semente do homem, do ser humano chamado homem, não herdarão o reino de Deus. Só aqueles que são nascidos, tiveram seus pecados expiados por Cristo, descendente da mulher, aqueles que nasceram da água e do Espírito, estes terão os seus pecados perdoados e são a descendência de Cristo. Aqui em João 3, do 19 ao 20, nos diz que a semente da serpente nunca ela virá para Cristo. Nós já conhecemos esse texto. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Então, Cristo aqui deixa bem claro, esse tipo de pessoas não vêm para Ele, não serão salvas. Elas têm a mente cauterizada, já morreram mentalmente. A sua alma já é morta, já é completamente dominada pelo diabo. Então, 1 Coríntios 15, 50, João 3, do 19 ao 20, e eles e elas são carnais, e a carne é inimiga de Deus, que é espírito. Gálatas 5, 17, Romanos 8, do 5 ao 8. Vocês podem conferir, não é, estes versos. Gálatas 5, 17. O espírito luta contra a carne, para que não faça o que ela quer. Então, é uma guerra espiritual. Então, já que eu estou aqui pertinho, né, vamos lá para Gálatas 5,17, que nos diz assim. Gálatas 5,17. Vou ler mais uma vez. Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Eles são opostos. A carne quer uma coisa e o espírito outra. As obras da carne é maléfica. O fruto do espírito é benéfico. Então não dá certo. Em 1 João 3, do 12 ao 14, nos diz que Caim era do maligno. Caim era do maligno, ou melhor, a mente de Caim era dominada pelo diabo. Por isso, em Gênesis 4, 6, Caim está irado. Caim não aceitou o não de Deus e se vingou daquele que foi aceito por Deus. Então, Gênesis 4, 6
Caim está irado com Abel, né? E o Senhor disse a Caim: por que te iraste e por que descaíste o teu semblante? Então, quando a pessoa está influenciada pelo mal, ele não fica só irado, mas o semblante da pessoa muda, porque ele está sendo influenciado pelo maligno. E por isso muda o semblante. O semblante dele fica diferente. Por isso Deus diz aqui: por que caiu o teu semblante? Então, a descendência da serpente não quer que as suas obras malignas sejam questionadas, pois elas revelam de quem eles são filhos. E eles não querem que falem mal do pai deles. Essas pessoas, eles estão no erro, mas eles não querem que falemos nada do erro deles. Eles não querem ouvir a verdade. Eles se iram com a verdade. Eles se irritam com aqueles que trazem a verdade. Essas pessoas, elas têm a mente cauterizada. Elas não querem, já acostumaram com o engano, elas amam a mentira, o engano e querem viver no engano. Então você pode ler isso em João 3:20 e João 8:44. Abel era de Deus e representava Cristo. Abel morreu sem deixar descendência terrena. Em Isaías 53:8, Cristo também foi morto e não deixou nenhum descendente humano. Mas com a sua morte, ele passou a ter uma descendência, devido à sua expiação do pecado. Ele não teve uma descendência terrena, humana, pois ele não era terreno, ele era espiritual. Ele não era deste mundo, ele era do céu. Então a descendência de Cristo não poderia ser terrena, mas sim espiritual. Por isso ele não teve descendência terrena, mas sim espiritual. E ele expiou o pecado daqueles que são a sua descendência. Por isso João 3:5 diz: aquele que nascer da água e do Espírito é o que entra no reino de Deus, é quem entra no céu. Se Caim não tomasse posse do fruto do Espírito Santo para dominar os seus desejos ruins e não fazer aquilo que seu coração queria e aquilo que a sua mente manipulada pela palavra do diabo mandasse ele fazer, se ele não usasse o domínio próprio, fruto do Espírito chamado domínio próprio, para dominar as suas emoções, a sua mente, a sua alma, então ele faria aquilo que o diabo estava mandando ele fazer, e o pecado seria materializado no seu corpo, Então, o pecado seria concretizado, o pecado se concretiza no nosso corpo. Ele recebe crédito no espírito, vem para a alma e da alma para o corpo. Chegou no corpo, concretizou e o pecado passou a existir. E a punição, se você não se arrepender antes, virá com certeza. Então, no versículo 8 de Gênesis 4, diz assim: E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Então Caim, Deus foi lá e disse para ele:
E o Senhor disse a Caim: por que te iraste e por que descaíste o teu semblante? Se bem procederes, não é certo que serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então, é uma guerra espiritual. O pecado, ele quer nos dominar. Mas Cristo diz que nós devemos dominá-lo. Então, é isso que Deus está dizendo aqui para Caim. Domina esse desejo que tu tem no teu coração, para que ele não se concretize no teu corpo. Mas Caim preferiu ouvir a palavra da serpente e fazer o que a serpente mandou, do que ouvir a palavra do Espírito Santo e fazer o que o Espírito Santo estava mandando, que era dominar aquele desejo ruim de matar o seu irmão. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Então houve a concretização do pecado de Caim. Mas era o final isso? Não, não era o fim. Então, Gênesis 4:8, Caim materializou no seu corpo aquilo que já estava no seu coração. Então, a ação do corpo é só a materialização daquilo que está no nosso coração. Jesus, ele disse o seguinte: a boca fala do que está cheio o coração. Então, aquilo que está no nosso interior vem para o nosso exterior. E o que estava no interior de Caim era o ódio pelo seu irmão, porque Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a dele. Mas Deus disse para ele o seguinte: se bem procederes, não será aceito? Se bem procederes, não é certo que serás aceito? Então, para você ser aceito, Caim, você precisa proceder corretamente. Você precisa fazer as coisas como eu mando. Se você não fizer como eu mando, não vai ser aceito. Mas Caim não ouviu a palavra de Deus. Ele preferiu eliminar o seu irmão, que era o seu concorrente. Pensava ele, né? Pensava que que Abel saindo do mundo e ficava só ele, Deus iria ficar com ele. E isso é o erro de muitas pessoas. Estarem eliminando os outros, pensando que Deus vai aceitar eles, porque agora só existe eles, coitados. Caim materializou no seu corpo aquilo que já estava no seu coração. Caim era dominado por Satanás. Ele fazia aquilo que o diabo mandava e rejeitava a palavra de Deus. É isso que ele fez. Rejeitou a palavra do Espírito Santo e aceitou a palavra do diabo. Os versos do 9 ao 10 nos diz assim: e disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? Então, quando Deus disse para Caim: onde está Abel, teu irmão? Não é porque Deus não sabia onde Abel estava. Deus estava falando aquilo para Caim se arrepender e dizer: eu matei meu irmão, me perdoe, eu sou criminoso. Mas Caim não fez isso. Foi o que ele fez? Não sei. Ele mentiu. Ele era do maligno. Ele era mentiroso. Sou eu guardador do meu irmão?
Eu não sei onde ele está. Eu não me importo, não sou responsável por ele. Isto foi o que Caim respondeu para Deus. Então, Caim materializou aquilo que já estava no seu coração. Gênesis 4, 9 a 10, Deus mais uma vez foi até Caim para trazer ele ao arrependimento. Mas ele não se arrependeu do seu pecado. E não veio para Deus. A mente de Caim já era do maligno, já era dominada pelo diabo, já era do maligno, o diabo dominava a mente dele. Caim escolheu por livre e espontânea vontade, livre arbítrio. Ele escolheu obedecer à serpente e rejeitar a palavra de Deus. Jesus diz que essas pessoas que vivem na prática do pecado não vêm para a luz para que as suas obras não sejam reveladas ou questionadas. Então ele não deu outra alternativa para Deus, a não ser o amaldiçoar, porque na verdade ele, Caim, já se havia amaldiçoado. A não ser lançar para longe de Deus. Então Deus amaldiçoou, na verdade, ele proferiu a sentença que Caim já tinha escolhido, né? A maldição, viver longe de Deus, ser afastado de Deus. Em Gênesis 4:11 nos diz assim: e agora maldito és tu na terra. Para Adão, Deus disse o seguinte: por tua causa a terra é amaldiçoada. Mas a Caim ele disse: e agora maldito és tu. É diferente. Não é a terra que é amaldiçoada, mas o próprio Caim é amaldiçoado. E todos aqueles que vêm de Caim também são amaldiçoados. E quem são os que vêm de Caim? Todos aqueles que têm a mente do diabo. Não significa que são aqueles que vieram da carne e do sangue de Caim. Mesmo porque todos aqueles que vieram da carne e do sangue de Caim morreram no dilúvio, né? Morreram no dilúvio, a não ser algumas esposas lá dos filhos de Noé, que eu não sei se casaram com descendência de Caim, né? Mas aqui Deus amaldiçoou Caim. Na verdade, ele já era amaldiçoado porque ele escolheu a maldição. Lá em Deuteronômio, capítulo 32, os versos do 11 em diante, Deus coloca para o povo de Israel a bênção e a maldição, a vida e a morte. Então, Caim, ele teve a oportunidade de escolher a bênção, mas ele preferiu a maldição e por isso foi amaldiçoado. E agora maldito és tu na terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Então, Jesus diz que a descendência da serpente, ela vai pagar pelo sangue de todos os profetas, desde o profeta, desde aquele que morreu desde a fundação do mundo, que foi Cristo, vindo por Abel e até Zacarias. Então aqui a descendência da serpente são todos aqueles que têm a mente do diabo, que não se converte a Cristo, que não vem para Cristo, que odeia a palavra da verdade.
eles não se arrependem, eles não mudam, eles não querem a mudança, eles odeiam se falar a verdade. E estas pessoas não irão para o céu. Então, Deus dá para Caim a sentença final. Caim foi amaldiçoado. Caim e a sua descendência passarão a ser do diabo. Deus deixou de ter uma descendência, né, na terra, que lhe servisse, que lhe obedecesse a palavra, que lhe louvasse, porque Caim, usado pelo diabo, matou Abel, que seria aqueles que iriam adorar a Deus através dele, né? Mais tarde, Adão teve um filho que ficou no lugar de Abel, filho chamado Sete, e que de Sete veio Enos, e daí passaram a adorar a Deus. Então, em Gênesis 4:11, Caim seria maldito na terra, a semente do diabo, para ter prosperidade. É somente no engano e mentira, pois são amaldiçoados na terra. Então, só é abençoado quem é de Deus, quem vive na obediência à palavra de Deus. Até aqueles que são de Deus, mas vivem na desobediência, eles estão dando legalidade a Satanás na sua vida, e o diabo faz como fez com Jó, tira tudo, porque houve legalidade. No caso de Jó foi o medo, né, que deu legalidade a Satanás entrar na vida dele e fazer aquilo. E na minha vida e na sua, nós estamos dando alguma legalidade a Satanás? Se tiver dando alguma brecha, feche essa brecha, porque o diabo está ainda diante de Deus como acusador para nos destruir. Para eles terem prosperidade neste mundo, é somente através do crime, do engano, do roubo e da desonestidade. Meu Deus. Cuidado, meus irmãos e irmãs, com a desonestidade, com a balança enganosa, com os preços altos demais nas coisas que vocês vendem, vocês que são comerciantes. Cuidado, porque Deus, Ele está de olho. Cuidado com a exploração a seus funcionários. Cuidado com o tratamento que você dá aos seus empregados. Se você é justo para com eles ou não. Os filhos da serpente não são justos e muito menos honestos. Se tiverem a oportunidade de trapaçar alguém, de enganar alguém, de roubar alguém, eles farão sem nenhum remorso, pois estas pessoas já morreram espiritualmente e mentalmente. Só falta morrerem fisicamente. Então, vamos prestar atenção. Uma pessoa tem 3 partes: o espírito, a alma e o corpo. O espírito já nasce morto, mas a alma está em processo de morte, né? Então, o corpo, quando morre, levará a alma e o espírito juntos para a perdição eterna. Somente os filhos da serpente têm o espírito e a alma mortos. E quando o corpo morre, esta pessoa irá para o inferno, não terá mais oportunidade de salvação. Então é muito sério a gente pensar isso. O espírito da pessoa nasce morto. Por quê? Porque a morte do espírito é a separação do espírito
a Deus, né? Então Deus se afastou do homem lá no Éden devido ao seu pecado. E todos aqueles que não vêm para Jesus estão com seu espírito, continuam com seu espírito afastado de Deus, mortos. Então, enquanto estão nessa condição, eles ainda têm uma alma que ainda não está morta, porque ainda tem coisas boas nela e coisas ruins. E Deus está, a pessoa do Espírito Santo está convencendo esta pessoa a mudar de palavra, mudar da mentira, do engano para a verdade, para a luz, sair das trevas. Se a alma desta pessoa, se a mente desta pessoa for convencida e esta mensagem for até o seu espírito, e o espírito crê nesta mensagem do Espírito Santo, e for convencido, então esta pessoa terá o seu espírito vivo e a sua alma passa a ser modificada, transformada pelo Espírito Santo. A palavra da mentira começa a sair de dentro da alma desta pessoa para ficar somente a palavra da verdade. E isto é expressado no nosso corpo, nas nossas emoções, na nossa palavra, nas nossas atitudes. Aqui em Lucas 9,60 nos diz o seguinte: mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Então um dos seus discípulos disse: Senhor, deixa eu enterrar meu parente. E Jesus diz: deixa aos mortos o enterrar os seus próprios mortos. Então os mortos são aqueles que não têm Cristo. Então os que estão mortos são aqueles que rejeitam a palavra. Aqui no Apocalipse 11:18, Jesus nos diz o seguinte, também em relação aos mortos. Meu Deus, quantas coisas. Versículo 18, a parte B. Para que sejam julgados, e o tempo de dares, é a primeira parte, diz assim: iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados. E o tempo dos mortos, para que sejam julgados. Mortos, aqueles que já têm a alma morta, o espírito morto, só falta morrer o corpo, porque eles rejeitaram a Cristo, porque eles praticam o pecado, eles amam o pecado, eles não querem a luz, eles não querem ninguém questionando as suas más ações, os seus pecados. Eles odeiam quem questiona as coisas erradas que eles fazem. É isso que Jesus diz aqui em João, capítulo 3, versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Eles odeiam quem questione o seu erro, o seu pecado. Eles não vêm para a luz. E no Apocalipse 13:7 nos diz assim: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a... Deixa eu ver, 13:8. É 8, não é 7 não. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então todos os mortos, todos aqueles que rejeitaram a Cristo, eles vão adorar a besta, porque é quem eles adoram, quem eles amam, aquele que eles querem continuar ouvindo a palavra.
palavra da mentira, a palavra do engano, a palavra do pecado. Exemplo na Bíblia de pessoas mortas, espiritualmente e mentalmente. Caim, Saul, Judas, Corá e Caifás e muitos outros, né, que não citei aqui. Estes são a semente da serpente que Cristo chama de joio e de bode, né? É o joio e os bodes são essas pessoas que não querem Deus na sua vida, que odeiam a palavra de Cristo. Por isso eles estão proibindo a palavra de Deus em muitos lugares. Eles querem queimar a Bíblia. Em breve isto vai acontecer. E aqueles que tiverem a palavra da verdade na sua vida, serão feitos com eles como fizeram com Abel e com os profetas. Matarão. Eva também deu à luz a outro filho que servia a Deus. E este representava o Filho de Deus. Então, Abel representava Cristo. Por isso, Caim odiou ele, porque ele era de Deus e Caim do maligno. Abel era a representação dos verdadeiros filhos de Deus, que foram comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, os verdadeiros filhos de Deus vieram de Cristo, da expiação que Cristo fez na cruz por nós. Em Gênesis 4, do 3 ao 4, nos mostra o tipo de oferta que cada um deles, né, Caim e Abel, ofereceram a Deus. Então, a semente da serpente traz a oferta do fruto da terra. Então, Caim, ele era lavrador e trouxe para Deus a semente, a oferta do fruto da terra. Só que o fruto da terra não tem sangue, não redime ninguém. E sem derramamento de sangue não há remissão. Para redimir a pessoa tem que ser oferta que tenha sangue. O fruto da terra não salva ninguém, pois o fruto da terra não tem sangue. Apesar de todos nós alimentarmos de alguma maneira do planeta Terra, então, literalmente falando, né? Mas o único que pode redimir o ser humano é o Cordeiro de Deus, que não é dessa terra, mas que é comparado a um cordeiro, que é Cristo. E que no Éden, depois do pecado, estava sendo representado pelos animais que Deus matou e tirou as peles e fez roupas para cobrir a nudez do homem e de sua esposa. Gênesis 3, 19 e 21. Então você pode ler. Deus pega aqueles animais, mata, tira a pele, faz roupa para Adão e Eva, e aquelas roupas literalmente representava também a roupa espiritual. Representava que ele estava cobrindo o pecado deles, porque o pecado da humanidade, de Adão e Eva até a vinda de Cristo, era coberto, não era tirado. Só foi tirado quando Cristo veio e fez a expiação pelos nossos pecados. Então, aquela roupa que Deus fez da pele daqueles animais representava que Deus estava perdoando os pecados deles, mas ainda não seria tirado. Só quando Cristo veio, que morreu na cruz, é que foi tirado totalmente. Então, a profissão de Abel era cuidar de ovelhas. Abel era pastor de ovelhas. Caim era lavrador. Caim tinha a mesma profissão de Adão. Então, em Gênesis 2,15, Deus
ele fez o homem, ele plantou um jardim, colocou esse homem lá e deu uma profissão para ele. Cultiva o jardim e cuida e protege este jardim. Então o homem tinha uma profissão, era cuidar do jardim, era cultivar esse jardim. Mas isso o homem antes do pecado. Só que Adão não tinha pecado ainda. Então, antes do pecado, o homem era lavrador, ele não tinha que se preocupar com os animais, ele não precisava pastorear nenhuma ovelha, porque tudo era manso, não existia perigo. O perigo veio depois do pecado. Depois do pecado veio o perigo. Então, antes do pecado, se o homem tivesse filhos, não teria perigo nenhum, porque não existia o pecado. É isso que Deus está nos dizendo. Então, por isso, Deus não mandou Adão pastorear ovelha nenhuma. Depois do pecado, Caim continuou cuidando da terra. Mas Abel, que representava Cristo, era pastor de ovelhas. Porque depois do pecado já precisava, os de Deus já precisavam ser pastoreados, ser cuidados. Adão não precisava pastorear ovelhas, pois não havia perigo para as ovelhas, já que todos os animais eram mansos e se alimentavam de ervas. Até Adão e Eva também se alimentavam de erva, não comiam outro animal, né? Somente o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal foi vedado ao casal. Eles não podiam comer, porque esse fruto mataria eles e toda a humanidade. Depois do pecado, tudo mudou. Até a alimentação da humanidade mudou. Agora no mundo entrou a morte e os homens e animais iriam servir de alimentos uns para os outros. Então os animais iriam comer os homens e os homens iriam comer os animais. Agora os homens iriam comer frutos da terra, mas também iriam comer os animais e os animais comeriam os homens. Meu Deus! Agora os animais comeriam aqueles que antes do pecado os dominavam. Meu Deus! O homem passou a se alimentar de carne. Por isso o homem, para ser redimido, teria que comer a carne do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então agora Cristo não era mais representado neste mundo caído pela videira, pela a árvore da vida, mas pelo Cordeiro. Porque a árvore da vida era para quem não tinha pecado. É por isso que ela vai estar lá no céu. Porque a árvore da vida é para quem não tem pecado. Só quem não tem pecado que pode comer ela. Quem tem pecado tem que comer o Cordeiro de Deus, para poder o seu pecado ser tirado, para poder comer a árvore o fruto da árvore da vida. Então, lá no céu está o quê? A árvore da vida. Todo mês dá um fruto diferente. E esse fruto é chamado fruto do Espírito Santo. Então, Apocalipse 22, do 1 ao 4. E o ser humano vai voltar a se alimentar somente do fruto da árvore da vida. Por quê? Porque a árvore da vida é a palavra de Deus. Toda a palavra, não só uma parte. Lá no céu não existirá a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque lá já estão todos aqueles que obedecem a palavra. No Velho Testamento, aqueles que representavam Cristo foram pastores de ovelhas.
todos aqueles no Velho Testamento que representavam Cristo foram pastores de ovelhas. Abel era pastor de ovelhas, Abel representava Cristo. Isaac era pastor de ovelhas, Isaac representava Cristo. Jacó era pastor de ovelha, Jacó representava Cristo e o Espírito Santo. José também queria ser pastor de ovelhas, mas foi vedado pelos seus irmãos. Moisés era pastor de ovelha, Moisés representava Cristo. Davi era pastor de ovelhas, Davi representava Cristo. Então, podemos ver que todos aqueles no Velho Testamento que representavam Cristo eram pastores de ovelha. E a nação de Israel, representada pelos 12 filhos de Jacó, eram pastores de ovelha. Até José, de vez em quando, ficava lá com os irmãos, pastoreando as ovelhas. Portanto, o povo de Deus são pastores de ovelhas. Ou melhor, o povo de Deus foi chamado para cuidar de outras vidas que não brotem da terra. A profissão do povo de Deus no Velho Testamento era pastor de ovelhas. Então, no Novo Testamento, essa profissão não mudou, mas foi ampliada. Então, no Novo Testamento, no Velho Testamento, era pastor. Tanto faz ser homem como mulher. Então, o povo de Deus tem essa profissão. No Velho Testamento, os homens e mulheres também eram pastores. Raquel era pastora. Zípora, mulher de Moisés, era pastora. Então, esta é a profissão do povo de Deus. No Novo Testamento, Cristo ampliou as profissões do seu povo. Agora, o povo de Deus teria mais de uma profissão. Ele seria pastor. O povo de Deus seria pastor, como Cristo também é pastor. Então, mas também o povo iria semear a terra, iria plantar a terra, nesta terra. Só que a semente era a palavra de Deus. A semente que o povo de Deus iria semear era a palavra da verdade, que era a palavra encarnada, que é Cristo. Eles também seriam pescadores. Então, 3 profissões que Deus deixou para a igreja: pastor, semeador e pescador. Então, Jesus disse que a igreja seria pescadora, ela ia pescar. Ela disse: vocês serão pescadores, não de peixes, mas de homens. Elas também seriam pescadores de homens, não de peixes, de homens, nas nações, porque as nações representam o mar. Então, o mar que a igreja iria pescar era as nações. Agora, os filhos de Deus iriam cuidar de ovelhas, iriam semear a palavra de Deus por toda a terra, para que os moradores da terra um dia deixassem esta terra e fossem morar na terra, e na nova terra e no novo céu. Então, deixasse a palavra da mentira e do engano e viriam para a palavra da verdade. E assim iriam habitar o céu. Então, todos aqueles que deixam a palavra da mentira e do engano e vêm para Jesus, que é a verdade, eles vão povoar o céu.
aqueles que crescem na mensagem dos filhos de Deus e quisessem mudar de palavra, mudar da palavra do engano, da mentira, para a palavra da verdade, que é Cristo, estas pessoas teriam que desapegar das coisas deste mundo. Então, se você não desapegar das coisas deste mundo, então você não poderá habitar o céu. Se não desapegar das coisas materiais, você continuará nessa terra. E se voltarem para o mundo espiritual, então, todos aqueles que têm Cristo, eles se voltam para o mundo espiritual como era antes do pecado, deixando o Espírito de Deus governar, dirigir a sua vida. Seja bem-vinda, Elisângela, que o Senhor te abençoe e te guarde de todo o mal, né? Que nós precisamos mais e mais a cada dia, é a proteção de Deus. Mas somente aquele que vive na prática da verdade, são aqueles que vivem na prática da verdade, são aqueles que vêm para a luz da palavra de Deus. Pois as obras destas pessoas são obras boas, já as que fazem o mal, que amam o pecado, amam o diabo, elas não virão para a palavra da verdade, pois elas são a semente da serpente e elas amam o que elas fazem. João 3, 20 e 21, foi o próprio Cristo quem falou. Já a descendência de Cristo, Isaías 53, 10, ama ao Pai eterno e a Cristo, e são guiados pelo Espírito de Deus e de Cristo, e amam fazer aquilo que Cristo quer. João 14, 21 e 23. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? E você que ouviu esse estudo e entendeu, você já tem Cristo, e se você tem, você anda na palavra, que o Senhor nos ilumine para fazer a sua vontade e que você procure fazer a vontade de Deus. Mande este vídeo, esta live para outras pessoas, para que elas possam ser alcançadas pela palavra da verdade. Eu sei que as pessoas a cada dia estão rejeitando a palavra da verdade, mas Jesus disse que são poucos aqueles que encontram o caminho, porque ele é estreito. São poucos os que encontram ele, são poucos que entram pela porta. Que você seja um destes que está entrando pela porta, que está se alimentando da palavra da verdade e que se firme nesta palavra e não deixe o engano do diabo lhe alcançar. Dê o seu like, dê o seu bonzinho, comente e mande essa live para outras pessoas. E até o próximo vídeo, né? Até a próxima live.